Fogo no parquinho, porque nós estamos falando de A Casa do Dragão, né, gente? E o que não falta aqui é confusão, gritaria e balbúrdia. E eu vim falar com vocês aqui sobre o que vocês podem esperar do segundo episódio de A Casa do Dragão. Pois é, eu já tive a oportunidade de assistir. Eu faço parte do Critics' Choice Association, que é a Associação de Críticos dos Estados Unidos. Então eu recebi o privilégio de poder assistir esse segundo episódio e vim aqui já preparar vocês, fazer um esquenta com vocês, para vocês assistirem esse capítulo já preparadíssimos. É claro que esse vídeo é zero spoilers, primeiro porque eu não quero estragar a sua experiência e segundo porque a HBO nem deixa, né, gente? Nem deve deixar mesmo, porque a sua experiência tem que ser a mais pura possível. Mas o que eu já posso te adiantar aqui nesse vídeo zero spoiler é o seguinte: não tem abertura épica no segundo episódio não, viu? Pelo menos no material que a imprensa recebeu, não havia abertura épica não. Aquela abertura que o Sapochnik e que o Ryan Condal também haviam prometido pra gente ao longo de entrevistas que foram divulgadas pela imprensa ao longo dessa semana. Pois é, não foi dessa vez. O que a gente tem ali antes do episódio começar é realmente aquela tela preta, o brasão da casa Targaryen ali, o brasão vermelho, vermelho bem sangue, e a música tema de Game of Thrones tocando ao fundo. Mas é só um trechinho, é tudo muito rápido e logo em seguida a gente já parte direto pra história. Então se você também tava naquela expectativa que eu estava de finalmente ver a abertura icônica de A Casa do Dragão, não foi dessa vez, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas pode ser que na exibição oficial do episódio a gente já tenha essa abertura ali sendo apresentada na exibição que acontece nessa noite de domingo. Mas, gente, a princípio não tem nada. Fico na expectativa, na esperança de que talvez tenha ainda nesse segundo episódio. Mas, pelo que eu vi, nada de novo por enquanto. Outra coisa que você pode esperar também é muitas coisas se conectando ao episódio anterior, gente. O fim é apenas o começo. A gente teve uma tragédia no primeiro capítulo com a morte da rainha Aemma e também do herdeiro Baelon. E é claro que isso vai reverberar a longo prazo na trama. Eu falo isso pra vocês me baseando, obviamente, no histórico de Game of Thrones, porque um dos aspectos que fez Game of Thrones se tornar uma das séries mais amadas e mais queridas ao redor do mundo é justamente a forma como a trama sempre foi muito intrínseca e muito conectada. Todas as temporadas se conectam de forma impecável, tirando o final da série, que foi bem caótico, né, gente? Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso agora. Então você deve ficar atento, porque logo nesse segundo episódio, essa tragédia que a gente teve e os eventos que nós tivemos no primeiro capítulo já começam a reverberar de forma muito poderosa. Então fiquem atentos, porque nenhum ponto é dado aqui sem nó. Vocês sabem que quando se trata do universo de Game of Thrones, tudo é muito bem conectado, e aqui a gente já começa a perceber que eventos do passado vão continuar tendo impacto significativo e a longo prazo na trama. Então fica atento, porque a gente vai ter isso também nesse episódio. E a família Targaryen não é aquela família unida, mas que também tá muito entronizada, como naquele clássico hit, que também era a abertura da grande família. A gente sabe que eles estão sempre tretando entre si, até porque, né, como a gente viu lá em Game of Thrones, essa família implodiu, eles se autodestruíram por essa sede por poder. E é claro que com o Daemon praticamente sendo exilado, a situação vai ficar ainda mais delicada entre ele e o Viserys. Isso já ficou muito bem explícito no primeiro episódio, e é claro que o Daemon, no auge do seu ego e do seu orgulho, não vai deixar as coisas baratas. Então fiquem atentos também, porque o bichinho do ego tá começando a se desenvolver ao longo dessa série já, logo no comecinho, e o Daemon e o Viserys vão continuar trocando farpas de um jeito ou de outro. Vocês devem ter visto na promo ali que o Matt Smith, ele ainda fala, né? Talvez haja guerra. Grave essa frase na sua cabeça, porque as peças desse tabuleiro de xadrez estão começando a se movimentar e os peões estão querendo proteger a si mesmos e, é claro, os seus próprios egos. Por falar em ego, gente, é claro que uma das características mais fundamentais de Game of Thrones são as alianças inusitadas que a gente vê se formando ao longo dos episódios. E é claro que a Casa do Dragão não seria diferente. E a gente já começa a ver isso acontecendo também nesse segundo episódio. A aliança
alianças muito importantes que podem definir o rumo de Porto Real e também o rumo de muita gente. Lembrando que todas essas alianças são sempre formadas na base do interesse. Então fiquem atentos, porque a gente vai ver ali cada um tentando defender o seu território e também, é claro, o sobrenome da sua família e da sua casa. E pra gente encerrar e pra te preparar para esse segundo episódio intitulado The Rogue Prince, olha só, relaxem os ânimos, porque esse episódio ele tem menos ação e é muito mais estratégia, ok? No primeiro capítulo a gente já teve toda aquela sanguinolência, tivemos torneio, tivemos mortes muito terríveis e muito dramáticas também, né? Mas esse segundo episódio, ele não apenas está catando os cacos do que foi deixado no capítulo anterior, mas é um episódio que, como eu já falei pra vocês antes, tá muito naquele contexto de tabuleiro de xadrez. Os personagens estão começando a analisar o território e estão começando a se mover em direção àquilo que eles querem. Então, embora não seja um episódio que traga sanguinolência, aquele pacotão clássico que a gente sempre viu em Game of Thrones, este é um episódio extremamente importante, porque é aquele tipo de episódio que consegue manter a gente tenso do começo ao fim e faz com que a gente fique angustiado em relação ao que os personagens estão pensando, a quais serão os próximos passos deles. Esse episódio, ele vai ajudar a definir os rumos da temporada de forma muito categórica, então é um episódio muito importante, não apenas por ser o segundo episódio da série, mas também por ser justamente um episódio bem estratégico. Então, ainda que ele seja um pouco mais lento, entre aspas, porque eu não achei lento, mas ele não tem cenas de ação como talvez vocês estejam esperando, esse é um episódio que me deixou extremamente angustiada e ansiosa. Eu fiquei essa 1 hora inteira de capítulo tentando preencher as lacunas, tentando montar aquele quebra-cabeça clássico que Game of Thrones sempre nos ofereceu e tentando ver aonde aqueles personagens vão chegar e qual é o limite de cada um deles. Nós temos questões éticas, morais, questões governamentais também, todas elas sendo discutidas simultaneamente em questionamentos que são extremamente importantes. Então esse é um episódio que vai manter você ali grudadinho na cadeira, doido pra saber como tudo vai se cumprir. E é isso que você pode esperar do segundo episódio de A Casa do Dragão, intitulado The Rogue Prince. Vocês viram que esse vídeo foi spoiler free, justamente porque a sua experiência tem que ser incrível. E eu quero que depois que vocês assistirem o episódio, vocês voltem aqui pra contar pra gente o que vocês acharam, quais são as suas expectativas, de que lado você está também. Conta tudo pra gente aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no Cinepop. E também, é claro, você pode me acompanhar lá no meu canal, que é o Rafa Gomes Cinema. Pode me acompanhar também no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? A gente se vê na próxima. Um beijo e até mais. Tchau!